Grande Opa! Elton, E aí, João, tranquilo? tudo tranquilo? Muito bem. Tava Aqui tá preocupado, passando cadê friozinho. tu? Hã? Tava preocupado, cadê tu? Pois eu procurei uns 3 minutos que eu tô enrolando o povo aqui, rapaz. Esperando É? você também. Essa Que coisa de estranho. internet é problema, viu? E Caixinha de principalmente essa surpresa. internet, quando o carioca que encontra com internet rápida como a da Bahia, aí já viu, né? Aqui, o negócio da Bahia é mais rápido. Mais rápido. Vocês foram os primeiros a botar telefone de cartão naquela época que era o orelhão? Ah, tá vendo? Tô falando, rapaz. Baiano é rápido, rapaz, tá achando o quê? Aqui nós somos rápidos. A vagarosidade é só, como é que chama? É só aparência. A essência mesmo, a essência mesmo é apressar. É apressada. Mas beleza, João. Eu tenho uma alegria muito grande de estar conversando contigo mais uma vez. Assim, a gente conhece pouco, né? Uma Uhum. experiência. E toda a experiência também, como a gente diz, é virtual, né? Remota, né? Nosso conhecimento Exatamente. é todo remoto. O Lucas, que sempre aparece nas suas lives, já apareceu aqui, né? E já está com uma pergunta, né? Tem o meu orientando Lucas e tem o Lucas Monteiro aqui, que é o seu fiel liveista, né? Eu me lembro do dia que ele falou que você é a única, que você é a pessoa que mais fala em Urubá no mundo, porque é a única que fala, né? Tipo assim, sei lá, estudo, uma coisa assim. Bom, João, então eu estava falando aqui antes um pouco que eu tenho muito interesse nessa coisa de arquitetura, de arte no geral e de arquitetura. Eu sempre me interessei e morei em Ouro Preto, que fiz graduação lá, né? E fiz um curso de História da Arte lá também, assim, do IFAM, um ano e Uhum. pouco esse curso. E depois morei no Rio um tempinho, então conheço um pouco, mas eu não conheço a Igreja de Santa Rita. Eu vi aqui, ou se eu fui lá foi uma vez e não me lembro mais. Eu até tentei ver vídeo na internet e não consegui muito, não, porque é uma debilidade brasileira, assim, né? A gente não tem esse tipo de coisa. E aí, Vou te quando a gente. falar, Elton, a paróquia de Santa Rita ela tem uma conta no Instagram que às vezes colocam a missa ao vivo. Eu vi um proxo da Vista ao Vivo no YouTube para dar uma olhada na igreja, assim. Mas não foi Exatamente. aquele tipo de vídeo que você, por exemplo, um padre que nós conhecemos aí me falou uma vez de uma igreja em Ávila, aí uma ermida em Ávila. Eu fui lá, rapaz, procurei, vi uns 20 vídeos, vi um monte de coisa e tal, e tal, e tal, que a gente não tem aqui, né? E a igreja de Sim, Santa Rita, se é o primeiro exemplo rococó nas Américas, né? sim, Deveria ter mais atenção, né? Aí eu encontrei sim. 2 vídeos no YouTube falando sobre a igreja, você dando entrevista. Uma você na porta dando entrevista, outra você parece que do lado dando entrevista. Mas aí dentro da igreja não mostra, que eu Não, queria ver mas olha, assim. a Rede Globo fez. Eu acho que eu posso mandar o link para você. Ah, Ela mande fez sim. uma reportagem. Eu acho que é essa que eu dou entrevista na porta, no RJTV. Tem uma hora que a câmera vai para dentro. Aí pega o retábulo, tem tudo. Eu vou procurar, eu Beleza. te Aí, mando. mande para mim, por favor. Mas nesse caso aqui, a gente vai falar mais de arte sacra, assim, né? Da concepção de arte sacra e dessa coisa que é recepção, né? Eu achei muito Uhum. curioso no texto esses pontos que você coloca, assim, né? Que eu acho que é muito, que se perde muito. Eu acho que tem um olhar devocional para as igrejas, que é importante, ninguém vai dizer o contrário, e é isso mesmo. Você acaba dizendo que essa igreja é feita, né? Assim, em alguma medida para aquele público que vai receber, mas a arte ela tem ironias, ela tem ambivalências, ambiguidades, ela tem uma série de coisas que se perdem muitas vezes, né? E é isso que eu queria um pouco para a gente conversar. Mas eu, antes de começar a entrar no texto mesmo, eu acho muito curioso, queria entender um pouquinho esse seu percurso, que é arquitetura, história e arqueologia, e você vai parar no cemitério, cara. Quer dizer, se você vai andando e vai chegar no Nasci, cemitério, né? Então, eu queria comi, saber um pouco morri. isso, assim, até e Aham. aí introduzir, obviamente, esse interesse em arte sacra, né? Pois eu trabalhava como projetista.
Eu sempre gostei de patrimônio histórico, no entanto, eu trabalhava como projetista, fazendo projetos, primeiro de reforma, depois de novas edificações, coisas assim. Mas eu já estava um pouco farto, eu queria fazer uma coisa diferente e eu quis fazer uma pós-graduação fora da arquitetura. As minhas primeiras tentativas foram em letras clássicas e filosofia, porque eu sempre tive interesse por antiguidade. No entanto, letras clássicas é bem complicado de entrar, porque você tem que fazer uma prova de traduzir um trecho da Ilíada, do grego para o português, umas coisas assim, realmente não consegui. E no campo da filosofia, a situação era ainda pior, porque, claro, você imagina, havia 100 candidatos para 20 vagas, aparece um arquiteto e o pessoal fala, quem que esse cara está fazendo aqui? Por mais legal que fosse o tema de pesquisa, eu pensava, por exemplo, em trabalhar ou com Aristóteles, o conceito de noção, nous, né, do grego nous, noção, ou então trabalhar com o tema de substância, que é um tema extremamente complicado, ou então aquele no qual eu investi mais era pegar um filósofo grego chamado Xenófanes. O Xenófanes ele é um pré-socrático que foi o primeiro assim a, digamos, apostar mais na razão do que nas musas. Curiosamente, ele critica Homero, dizendo que a inspiração não provém das musas, porém ele usa o estilo literário da poesia para fazer filosofia. Ou seja, ele está numa ponte entre o modo pré-socrático e o modo socrático de pensar, digamos assim. Então eu queria fazer sobre isso, a mudança da forma de fazer filosofia a partir do Xenófanes. Eram temas para mim fantásticos, eu estava super animado, mas realmente não houve uma acolhida na universidade. Aí eu fui fazer provas e depois acabavam indeferindo, dizendo que não havia vagas, etc. Eu confesso a você que eu fiquei muito frustrado e então eu cheguei até mesmo a desistir da ideia. Eu falei, olha, tudo bem, o negócio é continuar realmente trabalhando com arquitetura e deixa essa coisa de fazer uma pós-graduação para lá. Só que aí um amigo meu, um professor de cartografia na USP, que hoje é um dos diretores lá do Museu do Ipiranga, ele falou para não desistir. Ele falou, olha, vá para a UFRJ, converse com o professor André Chevitarese, explique para ele a situação e ouça o que ele tem a dizer. Ele é um historiador e que também tem incursões pelo campo da arqueologia. Aí eu fui lá conversar com o André e foi muito interessante, porque o André ele me animou. Primeiro dizendo que era para eu desistir da filosofia. Ele falou que eu não seria aceito de jeito nenhum pela minha formação pregressa e pela falta de vagas. Ele falava, você precisa ir para um campo onde você possa manter um pé na arquitetura e o outro pé você coloca em outro lugar. Depois você dá o passo seguinte, você está querendo dar um salto maior que a perna. E aí ele sugeriu que eu fosse para arqueologia. No primeiro momento eu falei, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Indiana Jones, Lara Croft, eu comecei a pensar essas coisas. E aí eu fui, fiz a prova, passei e fiquei super animado. Falei, agora beleza, vou virar Indiana Jones. O tema foi ele mesmo que sugeriu que era o cemitério de Santa Rita. Eu falei, eu vou escavar o cemitério. Mas sem noção nenhuma, porque eu não podia escavar, quer dizer, não é assim que você faz, você tem que preparar tudo. E eu, totalmente ignorante, meti a cara, eu fui lá no IFAM, perguntei como é que fazia, e eu fui me envolvendo. Até que eu tomei consciência de que eu não ia poder escavar. Só depois de concluído o mestrado, quando começasse um doutorado, eventualmente, aí sim eu poderia trabalhar o cemitério. Então isso aí me deixou como que... eu me senti meio que traído, entendeu? Falei, poxa, eu fiz esse esforço todo para entrar no mestrado em arqueologia e eu só vou poder escavar no doutorado? Que absurdo! E aí o Chevitarese falou, não, veja, você vai ter que escolher um outro tema para estudar no mestrado. Pega qualquer coisa, pega um objeto aí do Museu Nacional, pega qualquer coisa. Então, a minha frustração aumentou. Eu falei, como é que eu vou pegar outro assunto que não tem nada a ver com cemitério? E aí eu tive uma ideia maluca, que era o seguinte, fazer arqueologia da arquitetura
da matriz de Santa Rita. Porque dessa forma eu estaria preparando o, digamos assim, o chão histórico do que viria depois. Eu já estou falando de Santa Rita, só que primeiro eu estou olhando para a igreja. No doutorado, quando eu escavasse o cemitério, eu estaria olhando para a urbe. Primeiro para o edifício, arquitetura, depois para o Largo de Santa Rita, a cidade, arquitetura e urbanismo, ok? E o André, ele deu uma chave de interpretação para isso. Ele falou assim para mim: você é arquiteto, você ama o Rio de Janeiro e você gosta de estudos clássicos. O Rio de Janeiro é o lugar perfeito para isso, porque nos símbolos que estão nos prédios dessa cidade, você vê a influência clássica, uma tentativa do Estado Nacional tentar mostrar que ele tinha um lastro numa tradição clássica, numa tradição do passado. Então você interpretar como que esses símbolos do passado são usados no presente é uma coisa que vai fazer você juntar o olhar do arqueólogo com a sua experiência de arquiteto e urbanista e a sua paixão pelo Rio de Janeiro. Então eu fui bem com essa ideia na cabeça, sacou? E claro, você conhece a vida acadêmica, sabe das puxadas de tapetes e confusões que há. O fato que eu tive, graças a Deus, um enorme sucesso com o mestrado, deu tudo certo, apesar de ser uma abordagem extremamente perigosa, porque, veja bem, eu não estava escavando nada, eu estava fazendo arqueologia da arquitetura de uma igreja que não é uma ruína, ela está intacta, ela é tombada. Ela fez parte do primeiro tombamento nacional em 1938. Eu não poderia fazer nada na igreja, porque é uma igreja preservada. Ou seja, eu estava fazendo uma arqueologia above ground, cota positiva, sem ser invasivo na análise do meu objeto. Esse objeto não era um objeto muito do passado, era um objeto histórico. Arqueologia histórica rola um pouco de preconceito, o pessoal da arqueologia, no máximo, digamos assim, gosta de respeitar a arqueologia clássica, quer dizer, egípcia, assíria, esse tipo de arqueologia. Agora, uma arqueologia do tempo moderno, pós-colombiana, digamos assim, isso já não é tão fácil. E então o que acontece? Eu fiquei com muita preocupação. Eu pensei, poxa, eles vão me acusar de estar fazendo história da arte, vão me acusar de estar fazendo arquitetura. Eu não posso cair nesse engodo, eu estou fazendo realmente arqueologia, então eu adotei uma linha pós-processualista, que é uma coisa assim mais pós-moderna, que é uma pegada que existe numa arqueologia mais recente. Obviamente o pessoal que é mais culturalista, o pessoal que é de outra vertente, vai falar que isso daí é confete serpentina, não é arqueologia real. E de fato, apesar de ter tido sucesso, apesar de tudo, eu fui o primeiro a terminar o mestrado lá no prazo, a minha dissertação virou livro, eu fiz uma pancada de matéria, tirei A em tudo, apesar de todas as maravilhas, eu fui dar prosseguimento com o doutorado, e nesse caso, como eu já era aluno do museu, eu simplesmente era dispensado de fazer prova, eu simplesmente tinha uma entrevista. Nessa entrevista eu fui fritado. Eu fui fritado, disseram que eu não podia de jeito nenhum participar do programa, então foi uma frustração muito grande e deu um quiprocó lá na casa, porque realmente foi uma surpresa como é que o próprio programa reprova um aluno do próprio programa, sendo que assim, eu não tinha nada que desdissesse, né, do meu trabalho. E naquele primeiro momento eu pensei, poxa, perdi um ano. Perdi um ano porque eu vou ter que ficar um ano esperando até o próximo concurso de doutorado. Só que não foi necessário. Não foi necessário porque essa reprovação aconteceu em outubro. Só que na faculdade de História, a pós-graduação começava em dezembro o concurso. Então eu fiz o concurso para História em dezembro e passei. Então eu não perdi um ano, mas eu mudei de carreira. Então, veja só, Mais uma vez, né? Porque já era uma mudança. Mais uma vez, um pensamento arquitetônico, que é meio artístico, meio técnico, meio tecnológico. Tenho que mudar minha chavinha mental para pensar de forma arqueológica, científica,
ok? Com muita carga teórica, que nessa parte foi interessante, que eu gosto de filosofia, então a parte teórica da arqueologia para mim foi ótima. Mas depois eu tive que mudar a chavinha de novo, numa perspectiva historiográfica. E é questão de leitura, etc. Então foi muito duro. Foi muito duro. Confesso a você que intelectualmente foi cansativo pra caramba, mas foi interessante para conhecer campos completamente diversos. E aí que está um ponto bem legal. Eu descobri um ponto de confluência. Existe uma área que está nascendo agora que se chama 4A. Existe um autor que é o Tim Ingold. O Tim Ingold, ele trabalha a interface entre arte, arquitetura, antropologia e arqueologia. Ele diz que o fazer humano, ele ocorre nesses 4 âmbitos. E ele tem um livro sobre isso, já aconteceram congressos sobre isso, e atualmente o Max Planck Institute, lá da Alemanha, ele criou um laboratório, está acontecendo um laboratório internacional de 4A. Então 4A é uma área nova que procura juntar essas coisas todas. Então eu me identifico um pouco com isso. Eu sou um arquiteto que tem um olhar de arqueólogo e procuro fazer história. Eu consigo mixar essas coisas, entendeu? E o que é legal, no início eu estava comentando isso, eu como arquiteto trabalhei com projeto. No entanto, de uns anos para cá, eu migrei para a área de patrimônio cultural. Eu agora cuido de restauração, de preservação do patrimônio, ou seja, os conhecimentos de arqueologia, os conhecimentos de história, eles são extremamente úteis para quem trabalha com patrimônio cultural. Então, realmente, não foi uma derivação. Do ponto de vista profissional, ter feito essa excursão fora da arquitetura foi extremamente enriquecedor e turbinou a minha própria carreira profissional. Então, eu até brinco, né? Eu tenho vida dupla. Eu tenho vida dupla. Eu tenho uma vida profissional ferrada por um lado e tenho uma vida acadêmica ferrada por outro. Ferrada no sentido de que demanda muito, é nesse sentido que eu quero dizer. É muito exigente, tem muitas coisas, publicações, projetos, coisas para serem feitas, mas eu vejo que o lado acadêmico tem ajudado o lado profissional e vice-versa a fazer com que realmente... são como que 2 asas pesadas, mas que faz você voar mais alto, entendeu? Então, assim, eu estou muito contente. Eu vou te falar, há 7 anos atrás, quando eu comecei essa carreira toda, eu estava um pouco desanimado. É aquela mesmice profissional e tudo. A academia, ela serviu para dar uma arejada na minha própria vida profissional e ver as coisas com outra perspectiva. Podia ter dado errado, vou te falar, porque foi tanta confusão nesses anos, mas graças a Deus foi possível ir superando e tudo, né? Então é isso. No mestrado em arqueologia, eu tinha que fazer uma análise semiótica da Igreja de Santa Rita. O que eu quero dizer com análise semiótica? É porque o meu olhar tinha que ser o olhar de um arqueólogo, não podia ser um olhar de arquiteto, não podia ser um olhar de um historiador da arte. Porque eu tinha que evitar a hostilidade dos arqueólogos com relação ao meu trabalho. Eu tinha que ser aceito no Museu Nacional. Então eu falei, gente, eu vou fazer uma análise dessa igreja como se essa igreja fosse um super artefato, como se eu tivesse desenterrado essa igreja. Quando um arqueólogo desenterra um objeto, ele faz uma análise desse objeto. Então, meu objeto é a igreja. O que eu posso falar sobre ela, independentemente dos fatos históricos? O que eu posso falar sobre essa decoração, independentemente do que os historiadores da arte falam a respeito? Entende? Essa era a minha preocupação. E a gente tem que ter presente o seguinte, com isso eu até concluo essa resposta. A arqueologia é uma parte da antropologia. Tá certo que é uma carreira que funciona por sua própria conta, tem os seus próprios critérios, mas originalmente ela nasce no berço da antropologia. O antropólogo é uma pessoa que estuda o ser humano. E só o João travou, eu também travei. Não, estamos juntos. Tamo junto. No travamento ou no não travamento, tamo junto.
Mas assim, o que Você está falando de acontece? A arqueologia e antropologia, antropologia. isso, a antropologia, ela olha para o ser humano. A arqueologia, ela olha para o ser humano no passado. Mas é o mesmo ser humano que está sendo analisado de forma antropológica, ok? E a história? A história também olha para o ser humano, também olha para o ser humano no passado, mas tem uma diferença. A diferença é que a perspectiva da história é uma perspectiva das fontes, é uma perspectiva documental. A perspectiva da arqueologia não é documental, é uma perspectiva da cultura material. Quando nós atuamos, nós deixamos rastro. O rastro pode ser material ou documental. O historiador vai trabalhar com rastro documental. O arqueólogo vai trabalhar com rastro material. Portanto, as ferramentas que o arqueólogo usa não são as ferramentas do historiador. História, ela tem mais a ver com literatura. Arqueologia tem mais a ver com ciência. História cria uma narrativa. Arqueologia, ela cria uma explicação científica, não é uma narrativa, ok? E, no caso, as ferramentas da antropologia seriam as ferramentas que eu deveria usar na minha análise. E aí, meu caro, acontece uma coisa muito engraçada. Quando eu mostro o meu trabalho para um arquiteto, ele fala, realmente você não está fazendo arquitetura. Quando eu mostro para um arqueólogo, ele diz, você não está fazendo arqueologia. E quando eu mostro para um historiador, você não está fazendo história. Porque cada um no seu próprio campo tenta cercear, tenta fechar, tenta, sei lá, fazer as suas restrições, a sua reserva de mercado. Esse tipo de abordagem é considerado infeliz. Então, até eu vou colar aqui o link do meu blog acadêmico, para quem tiver curiosidade. A primeira postagem que aparecer, que foi a última que eu fiz, é um artigo meu que saiu na revista de arte sacra lá de Minas Gerais. Houve um congresso de imaginária brasileira, o SEIB, e eles têm uma revista, o número 9 da revista, tem um artigo meu, que é justamente sobre o tema da nossa live. Eu achei engraçadíssima a coincidência. Que saiu Eu devia agora ter essa lido semana. essa. Tá lá, tá? Então tá lá, eu já coloquei no blog. E o que acontece é que eu apresentei esse artigo no congresso do SEIB. Na verdade, foi um congresso internacional, havia gente da Europa e tal. E quando eu apresentei, rapaz, foi um pega pra capar. Como que você pode analisar a igreja de Santa Rita com esses critérios? Não, tá errado. Eu falei, gente, eu sou arqueólogo, eu não sou historiador da arte. Eu estou mostrando para vocês como que um historiador da arte, perdão, como que um antropólogo, como que um arqueólogo encararia isso. Eu não estou usando as ferramentas de vocês. Entendeu? E mais houve um pouco de resistência. Então, assim, eu me sinto meio que o lobo solitário, o cara que está transitando por margens, transitando por fronteiras, e é incômodo um pouco isso, porque realmente as pessoas das outras áreas estranham. Não é que tentem invalidar, mas tem dificuldade de compreender por que que eu vou andando no fio da navalha, entendeu? Entendi. Mas tem muita coisa que você falou aí que é interessante, né? Dá para conversar muita coisa. Mas eu acho interessante, primeiro, assim, uma coisa que eu acho bom destacar assim, logo de cara é que é isso, que você é um profissional, né? Você trabalha ainda com a questão da arquitetura, né? Ligado ao patrimônio, mas a formação acadêmica lhe ajudou, inclusive, né? Oxigenou sua vida e lhe deu algumas brigas novas, alguns motivos para ter, né? Para enfrentar, né? Exatamente, alguns motivos para acordar no dia seguinte com mais vontade de fazer as coisas. E, ao mesmo tempo, eu acho que essa outra coisa, que eu acho que essa época que nós estamos vivendo, se falou muito, durante muito tempo, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, e as pessoas ainda falam isso hoje e 2 minutos depois esquecem completamente. Quer dizer, essas mesmas pessoas que estão aí querendo fazer você ir para uma especialidade são as mesmas que dão uma palestra falando sobre a importância da transdisciplinariedade, Exatamente. interdisciplinariedade, e não percebe que é isso que está acontecendo. Por isso que, às vezes, não tem aquela característica da especialidade, né? A característica Sim. específica que as especialidades têm. Então, por exemplo, não ser
história, não ser arqueologia, não ser arquitetura para o especialista é um elogio, eu acho, ao trabalho. Porque mostra que ele está num caminho que muito contemporâneo, né, do que é a compreensão das ciências, né, assim, ou do fazer acadêmico, que me parece também mais ou menos isso. Mas aí é isso, você está como um lobo solitário porque está no período de transição, né? E é o preço que se paga. Eu acho que isso é que é interessante de ver. Por exemplo, e isso me parece também uma coisa assim que ajuda, enriquece o olhar sobre. Quer dizer, quando você faz esse texto aqui, né, que é o que eu tive acesso, o da briga eu ainda não tive, mas vou lá olhar depois, que você fala de uma arte, você trabalha em duas escalas, né? Você fala de arte sacra, experiência religiosa e audição, né? Assim, quem vai receber esse material artístico. Então, tem um percurso que é até curioso, como na sua ficha lá, que você coloca, né, como exemplo, aquelas fichas do emblema aqui que você coloca no artigo, você coloca análise artística, análise iconográfica, análise histórica, análise funcional. Quer dizer, você tem toda uma dimensão que vai atingindo lugares distintos, né, para poder explicar isso. Então, para mim, o que eu achei interessante no artigo, não li o livro, não vou mentir que eu tenha lido o livro, não deu tempo e não tive condições ainda, mas vou lê-lo. O grande lance aqui é que você consegue dar um olhar que é um enriquecimento para a perspectiva da arte sacra, da arquitetura, né, do próprio lugar que é a Santa Rita e também do aspecto antropológico e arqueológico disso, né? Então, eu acho que isso é um ganho, não uma perda, né? E isso é preciso passar esse período ainda, que ainda ninguém sabe direito o que está acontecendo, mas que já tem novidades que, na prática, precisam ser compreendidas assim, né? Então, você não tinha como fazer sua pós num lugar e ficar tranquilo, porque não tem esse lugar ainda, né? Esse lugar não existe, né? Eu não conheço essa coisa aí do 4A que você falou, mas vou procurar também para ler, que me pareceu muito interessante. Fiz pós interdisciplinar, né? De memória multidisciplinar. Então, isso aí me parece uma coisa importante para olhar. Mas, João, para ninguém me bater depois, o que é essa arte sacra? Ela é feita para quem? Partindo do exemplo aqui do seu trabalho sobre a Santa Rita. Vamos falar um pouco da arte sacra, porque se você não está ligado, já foi mais de meia hora, cara. Só essa introdução aqui. Dois caras que falam um pouco, aí já era. O negócio vai dar. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. O que acontece? A gente sabe disso. Todo mundo aqui, ninguém chegou agora. Ou seja, quando a gente está na faculdade, existem algumas prioridades dos professores, existem algumas linhas de pensamento, existem alguns pressupostos. Quando eu entrei na história, me chamaram para uma conversa e disseram assim: você precisa fazer essa disciplina aqui, porque do contrário você não vai entender como é que um historiador pensa. Havia um pouco de preocupação comigo. Tem um arquiteto que é arqueólogo, está chegando agora na história, o tema dele é meio diferente, o negócio meio tal, e quiseram me enquadrar. E me obrigaram a fazer uma disciplina, que é uma disciplina chamada Edward Palmer Thompson. Ponto. E eu falei, ok, mas em que o Thompson vai ajudar a minha tese de doutorado, que é sobre um cemitério de escravos? Reparem bem, eu estudo um cemitério de pretos novos, ou seja, uma pessoa recém-chegada, que morreu antes de se tornar brasileira. Uma pessoa que morreu na loja, na entrada, é um africano. Ele nunca trabalhou como escravo. Ele chegou para ser escravo e nem isso ele conseguiu. Os próprios escravos que sobreviveram à travessia do Atlântico os têm como proscritos, porque morreram de uma forma negativa, morreram de uma forma violenta, morreram de uma forma misteriosa. Dentro da cultura das culturas de matriz africana, essa pessoa é maldita.
Essa pessoa não cumpriu o ciclo da vida, essa pessoa não realizou uma família, essa pessoa morreu na flor da juventude. Essa pessoa certamente foi amaldiçoada por algum ajogum, essa pessoa tem um problema, ela vai ficar vagando como alma penada, vivendo com os espíritos da floresta. É melhor tomar cuidado com essa gente. Mesmo para os africanos, os pretos novos, eles eram os párias dos párias, entende? Aí eu perguntei, em que é que o Thompson vai ajudar a mim a estudar um tema como esse? Porque vejam, quem é o Thompson? Thompson é um marxista britânico, heterodoxo dos anos 50, que só foi traduzido para o português na Unicamp nos anos 80, só chegou na UFRJ agora. E essa é uma convicção que eu acabei adquirindo. O historiador ele é muito conservador. O historiador ele demora a mudar as suas vacas sagradas. Quando ele escolhe uma vaca sagrada, ele idolatra aquela vaca sagrada com muita paixão, mas demora a trocar de vaca sagrada, entendeu? O Thompson está chegando com mais de 50 anos de atraso e o pessoal está deslumbrado com o Thompson na faculdade de História, entende? Falando o seguinte, antes nós tínhamos a ideia de que precisávamos da conscientização. Nós sofremos uma alienação desse poder hegemônico, numa perspectiva bem gramsciana. E uma inteligência vai dizer para mim o que é a conscientização que eu preciso ter. E nesse momento que eu for conscientizado por essa inteligência, aí sim eu terei uma consciência de classe, nós vamos nos irmanar e vamos fazer a revolução. É um pouco essa a forma de entender a dinâmica marxista tradicional. Só que aí vem o Thompson e diz, não, é o contrário. Você toma consciência porque você passa pela experiência. A experiência não lhe é transmitida por uma inteligência de fora. Você sofre a experiência. E a partir daí emerge a consciência global. Ele inverte. Ele coloca a experiência como o início do processo revolucionário. E o pessoal ficou deslumbrado com isso, porque colocou um toque de humanidade nessa perspectiva sociologizante da história. As análises historiográficas são todas de cunho social. Parece que não existem personagens individuais. Entende? Tudo são grupos, são classes, são lá sei eu, castas, o que for. Quer dizer, não existem indivíduos livres que possam agir. Quando ele fala que existe experiência, foi um alívio para o pessoal. Então, o pessoal vibra com isso, falar da perspectiva da experiência. E aí vem toda essa questão de gênero, toda a questão LGBT, todo tipo de experiência que você possa imaginar, inclusive experiência religiosa, que, no entender dos marxistas, era o ópio do povo. Mas deixou de ser o ópio do povo porque é uma manifestação cultural que a pessoa experimenta, são experiências místicas, etc. e tal. Então, o Thompson é uma espécie assim de grande messias dentro da história. E queriam que eu falasse, que eu estudasse o Thompson. Então eu fui lá, comecei a estudar o Thompson e tal. E sempre me perguntavam, já no mestrado, o que as pessoas entendiam quando entravam em Santa Rita? O que as pessoas experimentavam quando entravam em Santa Rita? Eu não entendia por que me perguntavam tanto isso, mas quando eu entrei no doutorado e comecei a estudar Thompson, aí eu comecei a perceber que há uma hipertrofia da experiência. As pessoas hoje colocam muita importância na experiência. É como se da experiência emergisse todas as soluções, todas as respostas. O que importa é o que nós experimentamos. Entende? Então eu percebi que se eu fosse abordar uma interpretação da decoração religiosa, eu não deveria ser capturado pela audiência. Porque a questão é essa. Existe essa decoração. Para que ela foi colocada lá? Ela foi colocada lá para induzir uma experiência na pessoa que vai olhar para ela. O que ela sentiu? A chave de interpretação é sempre nessa linha. Entendeu? Aí foi engraçado que no caso específico do doutorado, que eu tive que fazer essa disciplina, realmente o Thompson não tinha nada a ver com o meu assunto, porque o meu assunto era um cemitério e o Thompson fala do mundo do trabalho.
eu tive que fazer um malabarismo, eu acabei falando dos coveiros, que é um tipo de trabalho, e os escravos eram enterrados, e os escravos é que enterravam os próprios escravos. Tá? As pessoas escravizadas é que enterravam os pretos novos. Então, eu acabei falando dos coveiros, e mostrei que a perspectiva do Thompson ela era interessante para explicar umas coisas e não era tão interessante para explicar outras. E acabou aí, todo mundo ficou satisfeito, beleza. Mas eu notei que essa cisma com a experiência era o problema de fundo. É o viés que a academia estava querendo impor à questão. Sempre a questão da perspectiva da experiência do sujeito que está olhando para aquilo. E aí eu pensei, o que pensaria uma pessoa escravizada que entrasse naquela igreja? O que pensaria um fidalgo que entrasse naquela igreja? O que pensaria uma pessoa pobre, uma pessoa rica que entrasse naquela igreja? E quais eram as respostas que eu costumava ouvir? Eu costumava ouvir coisas do tipo, a decoração barroca, a decoração rococó, ela servia de pano de fundo para a liturgia, como se fosse um teatro, um pano de fundo do teatro. Ou então, não, tem uma função catequética, está feito para ensinar as coisas para as pessoas. Ou seja, ou a decoração era uma ostentação, ou a decoração ela tinha uma finalidade formativa. Geralmente as respostas eram essas. Só que eu me questionava, será realmente que essa decoração forma? Será que realmente essa decoração ostenta? Porque eu tive uma experiência, já que estamos falando de experiência, eu tive uma experiência muito engraçada. Teve um dia que eu fui até a Santa Rita com a máquina fotográfica e falei, vamos bater umas fotos hoje, show de bola dessa igreja aqui, umas fotos assim maneiras. Entrei lá, comecei a fotografar e tal, e rapaz, o pessoal da paróquia colou nos santos, imprimiram na impressora e colaram umas fitas com o nome de cada santo. Grandão. Pá! Nossa Senhora das Dores, né? Santana. E colavam na imagem, no pé da imagem, para que a pessoa, quando chegasse, soubesse que santo é. Então, quando eu estava lá fotografando, havia um senhor que entrou na igreja, ele olhou para a imagem de Nossa Senhora das Dores, a Nossa Senhora com a espada fincada no coração, e ele pergunta, que santa é essa? Aí tinha uma senhora sentada no banco, ela para, olha e fala, poxa vida, sabe que eu não sei? Aí eu olhei assim, falei, meu Deus do céu. Aí eu olhei e falei, gente, tá escrito aqui, ó, Nossa Senhora das Dores. Aí ele diz, ah, é? Só que eu pensei, gente, no século XVIII, não tinha essa fita impressa colada no santo. E a igreja é muito interessante porque ela tem um monte de símbolos no retábulo, ela tem símbolos no altar, ela tem um monte de referências ao santo que está dentro do nicho. E cara, você tem uma espada fincada no coração de Nossa Senhora, aquilo ali não foi um suicídio mariano, não foi. Aquilo ali representa a dor de Maria ao ver Jesus morrer na cruz. O que aconteceu ali? Eu notei naquele momento que o homem moderno, ele perdeu a capacidade de admirar. Ele perdeu a capacidade de apreender o significado das coisas ao contemplá-las. Ele precisa de uma espécie de legenda, quando o negócio é óbvio. E eu pensei, gente, são duas pessoas de mais idade, que teoricamente teriam uma formação religiosa um pouco mais forte, e não, eles não conseguem identificar Nossa Senhora das Dores. Eu fiquei surpreso. E naquele momento eu notei que esse papo de que a decoração serve para catequizar é falsa. Entendeu? Eu percebi naquele momento, não serve para catequizar. Porque a tal história, não dá para o padre em cada homilia de cada missa ficar fazendo catequese em cima daquelas imagens. Aquelas imagens não são eloquentes o suficiente para transmitir uma série de mensagens, não são. E por outro lado, eu percebi também isso, que quando eu tinha entrado na Santa Rita pela primeira vez, e não foi por motivo acadêmico, eu tinha entrado na Santa Rita alguns anos antes, um dia que eu fui comprar lâmpadas no centro do Rio, porque eu estava fazendo uma reforma para um cara rico, o cara já estava sem dinheiro, apesar de ser um cara endinheirado, e ele falou que tinha que baixar um pouco o preço. E aí eu resolvi comprar lâmpadas numa loja que vende baratinho ali no centro da cidade.
Estava lá comprando lâmpada e dei uma parada no beco que fica na frente da igreja, que é um beco boêmio, que é o chamado Beco das Sardinhas. Ali tem uns bares que vendem sardinha. E o nome do bar é o legítimo frango marítimo. Né? A sardinha, o frango marítimo. Então eu pedi a sardinha, pedi ali uma cerveja e fiquei olhando para a igreja de Santa Rita e eu falei, engraçada essa igreja, né? Ela é meio deslocada aqui na rua. Eu não sabia nada sobre ela. Ninguém sabe nada sobre a Santa Rita, para ser sincero. É uma igreja estranha, meio feiosa, tá ali meio deslocada. Aí eu entrei. Quando eu entrei, eu achei ela meio feia, meio escura. Falei, é coisa meio velha isso aqui. Ou seja, ela também não serve para ostentar. Entende? Tá ostentando o quê? Velhice? Ou seja, eu concluí, ao cabo dessas experiências todas, que por mais que alguém queira ostentar decoração, por mais que alguém queira se valer dessa decoração para ensinar algo, isso é muito pouco. É muito pouco. Se dá certo, né? Se der certo. É muito pouco. Por isso que eu falo de ambivalência. Ela pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Ela pode servir para falar como pode servir para não falar. Entendeu? E ao mesmo tempo ela é eloquente, sim. Ela é eloquente. Mas é um eloquente de outro jeito. Porque ela está me dizendo outra coisa. Ela está dizendo que o cara que fez aquilo era um cara que tinha dinheiro. Porque, cara, você fazer esculpido aquele monte de coisa, aplicar no teto, super alto e tal, aquilo ali custou dinheiro. O cara passou ouro naquilo. Entende? Ou seja, está me dizendo algo sobre quem fez aquilo. E depois, quando você se toca, que peraí, é a primeira aparição do Rococó nas Américas. E detalhe, é simultâneo com a aparição do Rococó na Europa, praticamente. Isso significa que o cara que mandou botar Rococó na igreja, ele estava antenado com a última moda europeia. Uhum. Entendeu? Ou seja, ele está me dizendo coisas que ele não pretendia dizer. É isso aí. Entendeu? Então, esse é o olhar do arqueólogo. Eu não estava preocupado com a arte. Eu estava preocupado em entender quem era o cara que estava por trás daquilo. E essas tabelas que você comentou, eu usei os critérios funcionais da antropologia. Um dos critérios que você usa para fazer seriação de objetos que você encontra é você tentar avaliar se aquilo que o artista fez foi um erro ou foi uma inovação. E eu percebi um erro em Santa Rita. Porque lá aparece de vez em quando um cordeiro místico. E tradicionalmente o cordeiro místico ele porta um estandarte na pata direita. No entanto, o cordeiro que está lá pintado, ele está portando o estandarte na parte esquerda. Alguém poderia se perguntar, o artista fez isso porque ele queria inovar? Não. O artista fez isso porque era incompetente. Na verdade, ele deve ter pegado um cordeiro de uma estampa, colou na parede, pintou por cima, ficou ao revés. Isso demonstra que era um artífice fraco, entendeu? Porque você nunca coloca o estandarte na pata esquerda, você sempre coloca o estandarte na pata direita. Ou seja, eu comecei a ver coisas que a decoração me falava, não sobre o conteúdo hagiográfico da decoração, não sobre o estilo artístico que estava sendo empregado, eu estava vendo coisas sobre quem mandou fazer, sobre quem foi o executor daquele serviço. Eu comecei a ver coisas acerca da sociedade de então. Repara que em Santa Rita existe um lavabo de mármore, muito bonito, provavelmente ele veio da Índia. Nesse lavabo tem uma águia bicéfala. A águia bicéfala é o símbolo da união entre igreja e Estado. Naquele período histórico estava rolando um problemaço, que era a questão do Quinto Império. O padre Vieira, ele foi condenado pela Inquisição porque ele afirmava que Portugal seria o Quinto Império, fazendo alusão àqueles gigantes que aparecem no livro do profeta Daniel, que fala de 4 reinos, e que um quinto reino apareceria, que seria o reino do Messias. Ele defendia que esse quinto reino era o reino português. Era uma heresia milenarista, entende?
E olha o que detalhe interessante. O fidalgo que construiu a igreja de Santa Rita, quando ele a fez, ele fez uma doação da igreja para a Mitra Diocesana do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo exigindo que ele tivesse o privilégio do padroado sobre aquela igreja. O bispo do Rio não quis aceitar, porque ele falou, só o rei de Portugal pode ser padroeiro das igrejas em ultramar. Como é que um cara particular ele vai querer ser padroeiro da igreja? Porque tinha essa mentalidade de união entre o lado secular e o lado religioso, união entre igreja e Estado. Ou seja, você colocar uma águia bicéfala na sua igreja, é um recado que você está passando. É um recado de que você está querendo juntar as duas coisas. Ele é um fidalgo, é uma pessoa que tem um lugar na sociedade e, simultaneamente, ele quer ter um lugar dentro da própria igreja. Um dos direitos do padroeiro era receber a alimentação da igreja, era receber honrarias da própria igreja e ele determinar quem seria o sacerdote da igreja. Ele é como se ele fosse o bispo daquela igreja, entendeu? É uma pretensão absurda que a família acabou não conseguindo ter, mas a demanda ficou na justiça uns 20, 30 anos. Tá? Então, você tem elementos ali naquela decoração que falam para você coisas que estão subjacentes. Uhum. Tá? Coisas que estão para além daquele recado religioso que está sendo dado ali. Agora, claro, essa perspectiva que eu estou falando é uma perspectiva muito, digamos assim, ainda muito presa ao aspecto social da coisa. Eu nunca quis abrir mão do lado religioso verdadeiro, porque, sem dúvida alguma, eu pensei o seguinte, poxa, essas pessoas que fizeram essa igreja, elas tinham realmente fé. Entende? O cara não está gastando essa grana aqui para fazer essa igreja só por ostentação, entendeu? Ele também tem fé. Isso aqui não é tudo fake. E aí que eu comecei a ter essa intuição. Poxa vida, os símbolos, justamente pela sua insuficiência, eles dizem mais do que conseguem dizer. Porque qualquer obra humana que seja tributada a Deus sempre será insuficiente. E a igreja ela tem alguns enfeites, algumas decorações que estão em lugares tão altos que você não consegue ver direito. E aí eu me pergunto, para que o cara vai gastar dinheiro fazendo uma coisa que as pessoas não enxergam? É que, de fato, aquilo não foi feito para as pessoas lerem, não foi feito para as pessoas verem. Entende? Aquilo ali foi feito como uma oferta que ele tributa ao próprio Deus. Entendeu? Então, nesse momento, eu fiz o salto, que eu percebi, poxa, a audiência não é o fiel que entra na igreja. Embora também possa ser. A audiência é Deus. Entendeu? É para ele que foi feito. Então, eu diria, a decoração religiosa, ela predispõe o fiel para a verdadeira audiência daquela decoração, que é o Deus ao qual aquilo foi tributado, entendeu? Então, assim, eu não sei se fui completamente feliz na análise, né? Mas eu procurei mostrar que eu não posso dar uma resposta unívoca a essa questão. Sem uma pode ser usado de forma catequética, sem dúvida nenhuma aquilo pode ser usado como ostentação, mas aquilo também pode ser usado como realmente uma oferta religiosa e, nesse caso, a audiência não é o cara que entra na igreja para olhar para ela, mas Deus ao qual aquela igreja foi oferecida, entendeu? Entendi. Eu penso que uma coisa não invalida a outra, né? Um modo não invalida o outro, ou seja, tem coisa, sei lá, que está num lugar mais visível, que é para um recado, para alguém que está entrando. Mas tem Sim. gente que não entende, né? Que é esse negócio mesmo que eu acho assim, as pessoas falam muitas vezes disso, as catedrais medievais eram catequéticas e tal e tal. Pode ser, é um pouco também. Mas tem gente que não entende, quer dizer, naquele tempo e hoje. Então é como se reduzisse a possibilidade de compreensão, no caso aí da Santa Rita ou de qualquer outro lugar, apenas um desejo de formação ou coisa do gênero. E isso eu acho que é muito... Elton, tem uma coisa aí também que é o seguinte, e isso é um problema lá na arqueologia, porque havia uma espécie de promessa de que a semiótica daria a você a chave de interpretação, a chave de leitura de qualquer tipo de símbolo. Uhum. Entendeu?
O que me pareceu é que não existe uma gramática simbólica, sabe? O símbolo, ele realmente é ambivalente, ele pode ser usado de várias formas diferentes. Ele tem uma coerência interna, mas ele nunca vai ser uma frase, ele nunca vai ser uma sentença, nunca vai ser. Não é uma língua, entendeu? Não existe semiologia, aquele cara lá do Código da Vinci, lá, do Dan Brown, lá. Não existe um semiologista, não existe. A semiótica é uma tentativa de entender os símbolos, mas não dá, não é uma gramática isso. Inclusive, eu até vou falar uma dica aí, existe um artigo muito interessante, eu esqueci o nome do autor, mas ele comenta sobre 3 formas de você encarar os símbolos. Você tem os símbolos como estruturantes, então é como isso que eu falava, né? Você coloca o emblema da águia bicéfala porque você está querendo estruturar aquele troço, quer dizer, você está querendo ostentar uma série de coisas, você está querendo botar ali um emblema mesmo, tá? Então existem símbolos que são estruturantes, eles querem definir como que o lugar deve ser. Existem símbolos que só trabalham em conjunto com outros símbolos, eles não fazem sentido sozinhos. Isso eu encontrei em Santa Rita. Tem um par de símbolos que ninguém sabia explicar o significado, é que eles só funcionam se estiverem juntos. Eles servem para indicar qual é cada lado da igreja. Porque na forma antiga de celebrar a missa, algumas leituras eram feitas de um lado, outras leituras eram feitas de outro. Então esses símbolos eles indicam de que lado deveriam ser feitas as leituras. Então existem teorias simbólicas que explicam os símbolos harmonizados entre si. E existe uma outra teoria... como é que era? Tem a estruturante, tem essa tem a do mosaico, a teoria do mosaico. Agora eu já não lembro exatamente como é. No livrinho eu comento essas 3 teorias. Mas você vê que nenhuma das 3 esgotam a explicação de como ler os símbolos, entende? Eles podem ser mais compreendidos, menos compreendidos, compreendidos numa época, não compreendidos em outra. Assim, aqui uma das teorias fala que os símbolos são meramente convencionais. Agora que eu lembrei. É o convencionalismo, o estruturalismo e o mosaico, tá? São as 3 formas de você encarar os símbolos. Mas nenhuma delas esgota a capacidade simbólica, entendeu? Entendi. Teve alguns comentários aqui do Lucas, que é meu aluno aqui, na verdade, e ele está tirando onda aqui porque falando sobre perspectiva hermenêutica, a conversa. Ele também aqui falou que os diálogos dele sobre música, né? E fica aí, aguçou ainda mais a curiosidade dele. O Lucas é uma pessoa muito interessada aí em arte e cultura. E a semana que vem ele aqui, que vai fazer a live comigo, porque é o grupo de pesquisa que a gente tem, de pesquisa não, de extensão, sobre direito e literatura. Ô, João, está chegando aqui perto do fim, porque, se eu não me engano, começamos ali às 18h32, 33. E aí, se você puder me passar esse artigo, talvez, se ele tiver, né, link, eu coloco no YouTube, quando eu botar no YouTube, né? Que eu vou botar o vídeo no YouTube. E aqui, para mim, tem uma coisa muito... eu acho que você fechou o artigo, né? Você acabou chegando nessa audiência, que é a audiência de Deus. Mas eu queria que você comentasse um pouco isso que é essa coisa assim, do olhar, né? Bem rápido, porque, né, vai tá fechando daqui a pouco. Quando der 2 minutos, eu te aviso, mas daqui a pouco vai dar. Sobre essa questão de que... já começou, olha, os 2 minutos agora. Não vai dar. Vai ficar para a próxima live. Fala a pergunta. A pergunta era sobre essa coisa do olhar para a arte, né? E dessa multiplicidade de formas, né? de olhar a arte. Eu até li a dissertação do Ziegler, que fez com você. Christian Michael Ziegler. Eu achei muito boa a live, aí li a negócio. Então, assim, que é um olhar completamente contemporâneo, né? Negócio de 2015. Então, assim, achei muito bom. Gostei muito da dissertação dele. E dissertação de arquiteto é bom, tem 500 páginas, 380 páginas são fotos, né? Mas é isso, eu quero agradecer.
Fica para a próxima, a gente vai ter que fazer outras lives aí. Tá Mais para bom. frente a gente combina. E aí eu vou pedir para você despedir, porque já deu aqui 50 segundos para não fechar na cara de ninguém. Já tá azulzinho aí? Já tá. Já tá Já tá. aquela tarjinha? Então, galera, não dá muito pra falar mais. Obrigadão, hein, cara. Fica para Foi eu que agradeço. uma conversa aí. E foi muito bom. Abração aí Tá para você, bom. abraço Obrigadão. pessoal. Até a próxima, hein? Falou, Tchau. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.